Câmeras de vídeo. Olha só, aula sobre, então, os fusos horários do Brasil. Sobre fusos horários, quando eles surgiram, etc., a gente falou na última aula, certo? Então tá, agora os fusos horários no Brasil, como eles funcionam, por que que tem, quando teve, quando deixou de ter. Hoje, no momento, se vocês quiserem me acompanhar, aliás, é importante que vocês acompanhem, o mapa dos fusos horários está na página 58 da apostila, tá? Então, o Brasil, ele já teve 4 fusos horários. Depois, ele mudou em 2003 para 3 fusos horários, foram adaptados, e depois ele voltou aos 4 fusos horários, tá? Então, no momento atual, a gente tem 4 fusos horários, mas sim, vocês vão encontrar livros didáticos, revistas, reportagens que são dessa década passada, que vão falar do Brasil com 3 fusos horários. Eles vão dizer, opa, mas como assim? Tem 3 ou tem 4? Então, são 4, tá? Atualmente, pela lei, são 4 fusos horários que tem no Brasil, mas já houve essa situação de mudança. E pensar num país que tem 4 fusos horários, só para reforçar mais uma vez, é pensar num país que tem uma dimensão territorial continental, gigante, certo? Porque vocês imaginem que esses fusos horários, se a gente tem 4 fusos horários, significa que no giro que a Terra dá de rotação, levam 4 horas para o Brasil passar em frente ao Sol. Isso em dimensões assim gigantescas de universo é nada, mas em dimensões da nossa Terra, do tamanho do nosso planeta, isso é um tempo bastante grande, tá? É uma área, isso demonstra que nós temos uma área bastante grande. Então, nem um pouco fácil de controlar, de administrar, e ainda com mais esse detalhe para administrar também. Poxa vida, 4 fusos horários diferentes. Significa que no Brasil, nesse momento, agora, existem 4 horários diferentes. Lá nas ilhas, Fernando de Noronha, Atol das Rocas, etc. e tal, tem um horário, para nós aqui tem outro. Quando eu vou à direita, eu somo ou diminuo horas? Vocês lembram disso? Quando eu estou no Mapa Mundi? Quando eu estou em relação a Greenwich, todas as vezes que eu vou para a direita, eu somo 1 hora. Todas as vezes que eu vou para a esquerda, eu diminuo 1 hora. Acho que vocês lembram disso, né? Então, por exemplo, assim, agora aqui para nós são 7h36, lá no Atol das Rocas, no arquipélago de Fernando de Noronha, já são 8h36, tá? Lá para eles já são 8h36. Em compensação, no Mato Grosso, no Amazonas, são 6h36. E lá no Acre são 5h36, tá? Então, vocês imaginem assim, no mesmo Brasil, todos esses horários diferentes. Afinal de contas, o que a gente faz? A gente usa sempre, quando você vai fazer negócios com alguém, quando você vai fazer reunião com alguém de fora do Brasil, dentro do próprio Brasil, mas de regiões diferentes, a gente sempre vai falar, então, de um horário oficial, que é o horário de Brasília, tá? Esse é o nosso horário oficial. E precisou ter um horário oficial para não ficar cada um no seu horário. Lembrem-se que já tem essa divisão dos fusos horários instaurada pelo meridiano de Greenwich, que criou Greenwich Meridian Time. Por quê? Justamente para não ficar cada um no horário diferente no mundo. No Brasil também tem a mesma lógica, porque o Brasil é muito grande, então precisou ter diversos fusos horários, né? Divisões, mas tem que ter uma que, como é que eu vou dizer? É oficial, que ela vai ser o comando de todas as outras. Ah, tá. Então, para mim, são 5 horas da manhã, mas em Brasília já são 7. Isso significa que a minha reunião é daqui 1 hora. Para mim serão 6, mas lá serão 8 horas. Entendem isso? Tá. Esses 4 fusos horários. Peraí, deixa eu só colocar aqui mais uma pessoa. Deixa eu anotar. Esses fusos horários, gente, eles são feitos por conta de situações oficiais mesmo, principalmente por conta das questões oficiais. E quando eu digo oficiais, eu não estou falando só governo, estou falando hospitais, eu estou falando escolas, empresas em geral, tá? Página 58, como eu disse para vocês, tem o mapa do Brasil. Aí está mostrando os nossos 4 fusos horários. O primeiro fuso, que é aquele primeiro, logo depois do meridiano de Greenwich, onde tem território brasileiro e que está à esquerda do meridiano de Greenwich, então, né? Olha lá, o primeiro fuso está escrito lá na apostila em verdinho. Primeiro fuso horário brasileiro. 2 horas em relação ao horário do meridiano de Greenwich. Então, se no meridiano de Greenwich agora são, por exemplo,
eu vou dar um exemplo aleatório para não falar de agora. São 2 horas da tarde, 14 horas no meridiano de Greenwich. Você tem 2 horas a menos, porque você está indo à esquerda aqui no Brasil. Vão ser meio-dia aqui no Brasil. Para nós, que estamos no fuso horário de Brasília, vão ser 11 horas da manhã, tá? Então, aí você vai somar sempre mais 3, se você quiser saber o meridiano de Greenwich aqui para nós. Então, nós estamos às 7h39 da manhã. Os lugares que estão exatamente no meridiano de Greenwich são 10h39. Só mais um pouquinho. Tá. Esse primeiro fuso horário brasileiro, ele só dá conta das nossas áreas insulares e da nossa zona econômica especial, que é a região marinha, nossa, que a gente tem acesso e a qual está sob o comando da Marinha Brasileira. Então, são essas ilhas e esse espaço, esse território que está sob o comando da Marinha Brasileira, certo? Então, tudo ali obedece esse horário do nosso primeiro fuso horário em relação ao meridiano de Greenwich. Tá bom, gente? Depois disso, então, para nós, ele não faz diferença se a gente quiser fazer alguma coisa em relação à viagem, viagem de navio, se a gente quiser alguma coisa com essas ilhas, daí nesse aspecto ele faz diferença para nós, do contrário, não. Aí vem o segundo fuso horário brasileiro, que é justamente onde está o horário oficial de Brasília, o horário oficial do Brasil em outros países, é esse o que conta. E para todas as regiões do Brasil, quando tenho que ter algum evento, alguma situação oficial, que conta é o horário de Brasília, tá? Por isso que, por exemplo, assim, quando eles anunciam que vai ter pronunciamento do presidente da República, pronunciamento do presidente da República às 20 horas, horário oficial de Brasília. Significa que as pessoas das outras regiões do Brasil que queiram assistir o pronunciamento do presidente tem que seguir o horário oficial de Brasília. Eles vão adaptar o horário deles para entender que são as 20 horas do segundo fuso, tá? Então, o segundo fuso, ele é onde está passando a capital do Brasil, por onde passa Brasília. Brasília passa nessa região, ou melhor, Brasília não passa, né? Está nessa região do segundo fuso horário brasileiro, tá? Nosso estado também, Santa Catarina e a maioria dos estados brasileiros. Por que o segundo fuso é oficial? Tem 2 justificativas, não é só uma. A maioria das pessoas acha que ele está no segundo, que o segundo fuso é o oficial, porque Brasília está ali. Também tem 2 justificativas. Uma é o horário oficial porque Brasília está ali, e é o horário oficial porque é o que passa pela maior parte dos estados do Brasil. Como ele pega a maioria do Brasil, ele é oficial. Como ele pega exatamente na capital brasileira, no nosso Distrito Federal, ele é horário oficial. Então, ele tem essas 2 justificativas, tá? Para ser nosso horário oficial. Outra coisa, quando eu chego no terceiro fuso brasileiro, olhem lá no mapa de vocês. Eu percebo uma situação. O estado do Amazonas dividido. Isso é complicado? Um pouco. Porque ali nessa região onde o estado do Amazonas está dividido, já foi calculado, já foi feita uma observação por serem áreas ali do estado do Amazonas com baixíssima população, é mais área de floresta ali mesmo, tá? Então, como tem pouca população ali e é mais área de floresta, não se viu muito problema em o fuso horário mudar naquela região, tá? Por isso que eles fizeram esse corte, essa divisão, mas é só o estado do Amazonas que tem isso, tá? Os outros estados do Brasil não tem esse desvio, não tem essa divisão, e ali só tem por conta de ser área com baixíssima população, tá bom? Estados que passam ali também são 2 estados do Centro-Oeste e mais 3 estados da região norte. Então, é bastante espaço geográfico, mas é pouca população que vive ali, tá, gente? Tá? Então, não afeta muito. E, por fim, o quarto horário, que não tinha como acrescentar no mesmo fuso, devido à expansão do território de leste a oeste, né, território brasileiro. Então, ele vai passar com 5 horas de diferença do meridiano de Greenwich, e ele pega um pedaço do estado do Amazonas e o Acre, inclusive pegando a capital do estado do Acre. Ele pega o estado do Acre inteiro, né, pega todo o estado do Acre e um pedaço do estado do Amazonas. Isso prejudica de alguma maneira no Brasil? Não prejudica, porque todo mundo sabe que já foi instituído, já foi oficializado que no Brasil, quando a gente for falar
de horários oficiais, quando a gente for falar de negociações maiores, de horário de banco, horário de funcionamento, dessas coisas assim, segue-se sempre o horário oficial, que é o horário do segundo fuso, o fuso de Brasília, que está a 3 horas do meridiano de Greenwich, 3 horas a menos do meridiano de Greenwich, tá bom? Então, todas as vezes que vocês forem olhar a hora e querer saber que horas são no meridiano de Greenwich, calcula que eles estão, na nossa região aqui, né? Eles estão com 3 horas a mais do que nós, certo? E assim sucessivamente, depois, quando eu for à direita, cada fuso 1 hora a mais. Tá. Aí ficou aquele mistério assim, né? Na apostila de vocês tem no Conexões lá, tipo uma matéria, mas eu acho legal a gente falar sobre o horário de verão. Ter ou não ter horário de verão. É uma divisão muito grande entre a população, mas digamos que quem define isso, se vai ter ou não vai ter, são realmente aqueles que necessitam de grandes proporções de energia, tá? De energia elétrica. Então, são grandes indústrias, são instituições governamentais, são hospitais, são esses que vão, como é que eu vou dizer, opinar na hora de decidir se tem ou se não tem horário de verão. Quando a apostila de vocês foi feita, ainda tínhamos o horário de verão, tanto que o título da matéria da apostila é "Por que se adota o horário de verão?" E aí vem toda uma justificativa da questão da redução do consumo, da redução do gasto com energia, certo? No último ano agora, nós não tivemos horário de verão, em 2019. Não foi comentado nada até agora e provavelmente em 2020 também não terá horário de verão. Isso o governo decide e quando eles decidem a gente só acata, não tem muita coisa para fazer, né? Não é algo que venha a público, que seja feito um plebiscito para todo mundo votar, não. Isso é uma decisão governamental. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, né? A gente conseguiu efeitos neutros, a gente conseguiu baixar bastante, reduzir muito o gasto de energia no Brasil por causa do horário de verão. Porém, em 2019, segundo o governo, foi dito que dentro do próprio desses ministérios mesmos que controlam a energia no Brasil, foi dito que ele é indiferente, que ele não está fazendo diferença. Então, os relatórios que vinham sendo feitos de 2010 para cá, todos eles disseram que havia um ganho enorme, né, uma economia de energia e que a gente estava conseguindo efeitos neutros, ou seja, apesar do calor extremo nessas épocas do horário de verão, as pessoas não estavam gastando muito mais energia. Aí, depois disso, começou a se falar o seguinte: a neutralidade está vindo por quê? Porque antes tinha um gasto no inverno, a gente tem um gasto de luz elétrica, né, da luz mesmo, dentro de casa maior, porque você acende as luzes mais cedo. E depois, agora, com a popularização dos ar-condicionado, todo mundo está podendo ter ar-condicionado, a maioria das pessoas está tendo ar-condicionado em casa, o que ocorre é que o gasto não está diminuindo, não está havendo diferença. Por isso que eles estão falando que os efeitos que tinha antes de economia não estão sendo mais alcançados, porque as pessoas não estão ligando lâmpadas, mas estão ligando o ar-condicionado. Enfim, é toda uma discussão, um debate em cima, mas isso não seria melhor, porque pior, quer dizer, porque não economiza energia, enfim, discussões de todos os tipos. Sim. Oi. Mas se essa justificativa que eles deram não fosse essa mesmo, né? Para eles terem retirado o horário de verão, qual seria o motivo deles terem retirado o horário de verão, além dessa suposta... economia de energia? Como é que fala? Isso. Olha, na verdade, eu não vejo assim, né? Eu acho que a única justificativa mesmo a única coisa que justifica ter o horário de verão é o menor consumo de energia, que segundo os relatórios, estatísticas, IBGE, Ministério de Minas e Energia, etc., vinha acontecendo essa redução do consumo. Porém, em 2019, eles disseram que os efeitos ficaram neutros, ou seja, que não houve redução do consumo de energia, porque agora as pessoas estão usando mais ventilador e ar-condicionado, então não é a lâmpada que faz diferença, ou coisa assim. Então, não tem por que ter horário de verão para as empresas fecharem um pouco mais cedo. O objetivo era fechar mais cedo para não gastar luz, mas não acontece. As pessoas não têm gastado luz, mas têm gastado com ar-condicionado. Tá? Entendi. Tá. Aí ali, no finalzinho da página 59,
no finalzinho não, no meio da página 59, tem o mapa do Brasil mostrando o horário de verão, que também não é para todos os estados do Brasil, né? Eram alguns estados do Brasil que tinham o horário de verão, tá, gente? Então, só para frisar de novo, quanto mais indústrias, mais gastos. Onde mais que tinha que ter horário de verão? Nessa região centro-sul ali que vocês estão vendo no mapa, tá? É por conta disso, porque é o lugar, não é que o resto do Brasil não gaste, ou como algumas pessoas dizem, eles têm mais tempo de sol lá. Tem um pouco mais de tempo de sol, não é exatamente esse o motivo. O motivo real deles não terem horário de verão e nós termos é porque na região centro-sul, que pega o sudeste, o sul e um pedacinho do centro-oeste, tem muito mais indústrias funcionando. Então, o gasto com energia elétrica era e sempre foi muito maior, né? Então, essa relação do período de luz, do sol, ela é usada também, mas ela justifica muito pouco. O que mais justifica é o gasto de energia nas indústrias e nas fábricas, certo? Que daí fazem com que a gente precise ter mais energia disponível, né? O gasto de energia seja maior. Mas é isso. Agora eu queria aproveitar para perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm acompanhado bastante as notícias, como eu sempre pedi? Têm participado disso, assistido, olhado? Ou vocês se fecharam no mundo de Nárnia de vocês e dentro de casa, de fazer só o que eu quero e não estão prestando atenção nas coisas do mundo? Lembrem-se, em algum momento voltaremos para a sala de aula e eu vou cobrar bastante tudo isso, tá? Não quero ser chata, não quero, nossa, ela vai fazer um horror. Claro que não, mas é porque eu quero que vocês estejam pensando e participando das coisas que estão acontecendo no país de vocês. Vocês estão fazendo isso? Quem está acompanhando o noticiário? Eu tô acompanhando de vez em quando e dou uma olhada e tal. Mais ou menos. Não é sempre. Eu mais ou menos, na real. Só sabendo um pouquinho do Coronga. Tá, mas eu não tô falando só do coronavírus, gente. Vocês não podem fechar só nisso também, né? Não que seja só Eu vejo mais isso. as notícias no Twitter, eu não assisto tanto noticiário. Oi, Ana, não entendi. Eu vejo mais as notícias no Twitter, eu não assisto tanto noticiário. Sabe, eu te digo, nem tanto assistir noticiário, porque a imprensa brasileira, ela tá muito, como é que eu vou dizer para ti? A imprensa comum brasileira, de massa, eu digo, né? Tipo, Globo, Record, Bandeirantes, ela sempre esteve posicionada, mas ultimamente eles resolveram polarizar demais. Então tem aquele que acusa sempre e tem aquele que defende sempre. E aí não está tendo o objetivo principal da imprensa, que é a neutralidade, é o oferecer notícias e não opinião, né? Por isso que todo noticiário, toda rede de televisão, todo jornal, ele precisa ter, assim, o momento de notícias e o momento de opinião. Aí tem os comentaristas e tal, aí você já sabe que aquelas pessoas vão dar a opinião delas sobre determinados assuntos. Mas a notícia, o momento de passar as notícias tem que ser absolutamente neutro, não pode ser tendencioso. E vamos e convenhamos, as nossas redes de comunicação comum, como eu disse, SBT, Bandeirantes, Record e Globo, elas são tendenciosas. Então, é complicado porque se tu começar a assistir só uma, você vai começar a achar que aquilo é fato, é realidade. E existem várias perspectivas e lados para serem avaliados. Eu sugiro que vocês acompanhem sites de notícia, tá? É bem melhor acompanhar sites de notícia. E daí, nesse caso, sejam bastante ecléticos. Acompanhem CNN é muito boa, é muito crítica, eu gosto da CNN. CNN, BBC, aí sim, tem a Globo News, que não é tão enfática quanto a Globo Comum, mas né? Mas enfim, tem bastante notícias de fora, principalmente, é bem legal de acompanhar. Eu indico o Deutsche Welle, que é um site de notícias da Alemanha, mas que também fala do mundo inteiro. Tem a Agência France Presse, que é francesa. Tem o RPI, que é a Rede Portuguesa de Comunicação. Enfim, sabe? Procurem outras vias. Tem aqui no Brasil também o UOL, tem Terra, que tem algumas tendências assim também, mas que pelo menos não é tão enfático. Acompanhem os noticiários, gente.
Agora, como eu não estava aí com vocês para ficar cobrando, não estava na sala para ficar um tempo da aula falando sobre isso, aconteceu que eu não cobrei tanto nos trabalhos, não envolvi tanto a situação nos trabalhos. Coloquei mais o coronavírus, assim, porque, né? Mas vocês entrando do segundo bimestre em diante, principalmente depois do segundo semestre em diante do ensino médio, aí eu vou botar vocês dentro do mundo e a geografia, a sociologia de vocês dentro do mundo e o mundo dentro da sociologia e da geografia. Aí vocês precisam estar mais antenados, acompanhando. E como vocês estão mais em casa e com poucas atividades sociais, assim espero, para poder se resguardar, reserve um momento do dia para isso, gente. Sabe, 1 hora, ou nem isso, meia hora do dia, só para acompanhar notícias. É importante, notícias do Brasil e notícias de fora que sejam importantes. Não vão se prender naqueles canais que ficam falando da vida de artista, pelo amor de Deus. Tá? Porque tem uns sites que tem uma área ali que é só para falar da vida dos artistas, o que os artistas estão fazendo. Legal, né? É cultura, mas não só. A gente precisa estar informado. Então, outro canal do YouTube legal para vocês acompanharem, Casa do Saber. Ele não é de notícia, mas ele é só de técnicos e pessoas, assim, mestres, doutores em diversas áreas falando sobre assuntos atuais. O que está acontecendo agora? Aí eles fazem comentários, eles fazem alguns debates, apresentações, e é muito legal de acompanhar. Eu queria que vocês acompanhassem mais isso, tá, gente? As notícias e tal, porque vai ser bem importante. Eu não digo agora que as notícias que estão passando serão cobradas depois, mas o desenvolver o hábito de acompanhar noticiário, se vocês começam agora, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil de fazer depois. Tudo aquilo que a gente torna hábito, né? Eu não sei se vocês já estudaram filosofia, que eu não sei como que é a filosofia de vocês aqui, né? Mas se vocês já estudaram Aristóteles, vocês sabem que o Aristóteles fala que só existe ética e compromisso naquilo que a gente torna hábito. Então, ser uma pessoa que acompanha noticiário, que quer ter habilidade de formar opinião, de poder formar pontos críticos favoráveis ou contrários, faz parte disso você acompanhar as coisas que estão acontecendo, para você não falar besteira. E isso se torna hábito. Tudo que se torna hábito é bom, tá? Tudo que vocês tornarem hábito dentro das coisas boas. Lógico, fumar não é um hábito bom, por exemplo. Né? Tanto que o nome deste hábito é vício, na própria filosofia. Mas eu não vou falar de filosofia agora. A gente está falando de fusos horários. Vou passar um trabalho, não é trabalho, umas atividades da apostila que eu quero que vocês façam e vou explicar exatamente como que é para me mandar, tá? Ó, não é para bater foto da apostila com as respostas, não dá. Fica muita foto, muita coisa. E também não dá para ficar me mandando coisa por e-mail, né? Que eu ainda não tive tempo de sentar e mexer lá. Eu até fui tentar esses dias, quase perdi umas mensagens, achei melhor deixar para fazer com mais calma agora, essa semana que entra, né? Então, assim, como que eu quero que vocês façam? Eu vou passar algumas atividades agora, aí vocês vão abrir um arquivo no Word e vão colocar lá, página X, questão 1 e a resposta ao lado, questão 2 e a resposta ao lado. Aí tá, aí tem questão aqui, por exemplo, que é deixa eu ver se tem aqui de verdadeiro e falso. Tem a segunda questão, dessas que eu vou passar para vocês, ela pede para vocês dizerem qual é verdadeira, qual é falsa e justificar as falsas, ou explicar as falsas. Aí o que vocês vão fazer? Não precisa copiar a frase inteira, coloca lá, letra A, verdadeira, ok, tá tudo certo, não precisa comentar nada. Letra B, falsa, corrige e manda a correção daí para mim, tá bom? Não precisa copiar a alternativa inteira. Aí tá, na questão de assinalar, por exemplo, a questão, deixa eu ver aqui, a questão número 7, tem toda uma tabela em cada uma das questões, precisa copiar a tabela, etc e tal, só da alternativa que você escolher. Eu acho que a alternativa correta é a letra E. Então, copia tudo que está na letra E. As outras esquece, não precisa copiar nada. Vocês entenderam, gente? Só para vocês fazerem tudo bem certinho, organizado. Adoro organização. E aí, vocês fazendo organizado, fica melhor até para vocês, porque eu consigo entender, não preciso pedir para refazer. Façam a caneta não. Façam... Acabei de falar. No Word, digitado, tá bom? Eu vou passar, vou explicar o que é que vocês têm que fazer.
Vamos lá, se vocês quiserem acompanhar olhando, para não ter problemas, porque já está acabando o nosso tempo também, né? Ó, organize as ideias na página 60. Olha aqui. Ó, vocês vão fazer isso aqui em forma de... Ai, se eu mostrar de perto, vocês vão roubar e vão copiar, tá? Bem, só um pouquinho. Ó, tá vendo? Mapa conceitual, estão vendo? Vocês vão preencher ele com as palavras que estão ali em cima. Eu, na minha opinião, humilde opinião, eu acho esse tipo de questão muito infantil, muito nada de ensino médio. Mas é interessante para organizar as ideias. Ela não traz muito conhecimento, mas para vocês colocarem as ideias em ordem. As palavras até já estão indicadas aqui, vocês só precisam colocá-las aqui, ó. Tá vendo? Pronto, não posso mostrar mais. Aí tá. Depois, na página 61, começa a hora de estudo. Vai da 61 até a 64. Na questão número 2, certo? Da página 61, só escrever as alternativas falsas e corrigi-las. E eu não estou dizendo que só tem uma, tá? Pode ter mais do que uma alternativa ali que seja falsa. A que for falsa, ou as que forem falsas, vocês corrijam, tá? Questões que vocês vão fazer. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A 3 não é para fazer. Vou mostrar a 3 para vocês. Ó, a 3 é relacionada ao mapa. Espera aí só um pouquinho. A 3 é relacionada ao mapa e vocês têm que preencher no mapa. Aí, para não precisar ficar fazendo foto de mapa e mais a atividade no Word, para não ficar essa coisa arada toda, essa aqui também é só para marcar diferença de se é zona temperada ou zona tropical, para mostrar que aqui é zona tropical e nós estamos na zona temperada dos climas. Enfim, esse tipo de coisa não precisa fazer, tá? Então, ó, as questões que vocês têm que fazer, todas as outras da página 60 a 64, exceto a número 3, tá? Peraí, só um pouquinho, deixa eu só ver um negócio aqui. A quando que vocês têm que me mandar? Eu sei que as nossas aulas são na sexta-feira, mas nesse caso, eu vou pedir para vocês me mandarem até quarta-feira, tá? Porque eu preciso corrigir tudo isso para ir fechando as notas de vocês. Também vou colocar no grupo agora, lá no WhatsApp, vou colocar um vídeo sobre fusos, já vai, sobre fusos horários, tá? Sobre os fusos horários brasileiros, um vídeo bem legal. Daí vocês assistam também, para quem tem alguma dúvida ainda ou coisa assim, para fazer. Vocês tinham trabalho para me entregar hoje? Tem? Acho que não tem, né? Só as trilhas. É isso? Só as trilhas hoje para fazer. Então, Tem sociologia, professora. Tem sociologia, já. Sim, mas de geografia não tem, né? Então, de geografia agora fica essa atividade para vocês fazerem até quarta. Assistam o vídeo, que ele é bem legal e explica mais sobre fusos horários brasileiros e vão mandando as coisas. E, gente, acompanhando noticiário. É sério, a gente vai começar o segundo bimestre e eu já estou olhando noticiários de agora e pegando coisas assim. Fuja um pouco do óbvio. É claro que eu vou falar algumas coisas de coronavírus, porque é a nossa nova situação, mas eu vou muito além do coronavírus, tá? Tem outras notícias que justamente são interessantes, mas que ninguém está falando, porque não é interessante que o povo, a maioria da população saiba, então se mantém obscuro, aproveita um momento em que as pessoas estão com o foco em outra coisa e fala só sobre aquilo, e o resto vai passando sem que ninguém perceba. É muito interessante como as nossas instituições fazem isso sem que a gente perceba, tá bom? Vou passar lá para vocês, então. O tempo também já está... Aurora? Oi, Aurora! A Ana está dizendo oi. Diz oi e vai se ocupar, Aurora. Oi! Pronto. Oi! Tá. Então, aí eu vou colocar lá no grupo certinho para vocês agora, tá bom, gente? Bom fim de semana. Boa semana próxima. Quem já fez as coisas e foi fazendo durante esse período? Não tem muita coisa para fazer, tá tranquilo? Quem não tem as coisas em dia ainda, aproveita, porque agora é o último momento. Não demorem muito para mandar as coisas que vocês estão devendo para os professores, tá? Para a gente poder fechar essas notas com boas notas, para não ter nenhum zero lá no meio, porque vocês sabem, né? Tu tem um monte de 7, um 0 no meio, acabou com sua nota. Você vai baixar a tua média lá para um 4,5, 5. Complicado, tá bom? E aí a gente vai se falando. Qualquer coisa, vocês me chamem lá agora de manhã, que daí eu vou atendendo vocês, tá?
Bom fim de semana, então. Boa semana. Tchau, prof. Beijo, Bom gente. Obrigado, Até prof, mais. igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Tchau, professora. Pra vocês também.